Entre o feed, o espelho e o afeto. Por que nunca estamos satisfeitos com o corpo? Esse é o tema do Luz Acesa Podcast de hoje, mas não vamos falar apenas sobre biquíni, dieta, academia. A gente quer falar, trazer para a conversa principalmente sobre como nos vemos, como nos acolhemos. E quem ajuda a gente nessas questões, Marina, claro. E eu quero saber, Marina, de você, quando é que a gente começou a entender que precisaríamos ajustar, digamos assim, o nosso corpo? Porque esse não é um assunto novo, né? A idealização do corpo, ela vem de muito tempo, mas nessa intensidade, nesse nessa presença tão marcante diária e tão devastadora até, isso já é mais atual. Quando é que começamos com isso? Sim. Bom, existe o marco social, sociocultural, né? Que como as coisas começaram a acontecer aqui para nós, e existe o de cada pessoa também. Em que época que cada pessoa começou a tomar consciência do corpo e começou a tomar consciência achando que algo precisa ser corrigido, ajustado, ajeitado. Bom, essa coisa, como você disse, da idealização do corpo já é antiga, a gente vai ver lá na Grécia, né? Já tinha aquela coisa lá. Mas, ultimamente, a gente tem visto isso ficar mais intenso ainda com o advento da internet, das mídias sociais. Já na televisão, já tinha revistas e televisão antigamente, né, décadas atrás, em que a gente ficava idealizando, desejando ter um corpo X, um padrão pré-estabelecido ali pelo mercado. Normalmente isso é mercadológico, normalmente é a moda quem determina como tem que ser, e a moda e tudo que está no bojo disso. Não estou falando só de roupas e acessórios, calçados, não. Mas assim, tudo que está no bojo disso. E aí a gente tem essa intensificação agora, ficou muito mais nítido que isso existe agora por causa da internet, por causa do advento da internet que tem 2, 3 décadas que existe, mas que nas últimas 2 décadas é que ficou bem mais forte, né? Então, agora a gente está vendo com muita clareza como nós humanos temos essa tendência a querer consertar o corpo, a querer pertencer a um padrão e tal. Eu estava conversando, eu não me lembro com quem, sinceramente, recentemente sobre, acho que foi com você, inclusive, sobre como a gente está querendo se encaixar no padrão e a gente Sim. perdeu de vista aquela ideia da exclusividade, do se diferenciar. A gente hoje entendeu, justamente porque tá todo mundo tendo acesso à rede social, todo mundo tem acesso à internet, né? E aí, a imagem que um vê, quase todo mundo vê, para não dizer todo mundo. Então, aquilo vira o objeto de desejo de todo mundo, claro, entre aspas, todo mundo, né? Mas vira objeto de desejo de todo mundo, e aí a gente se esquece de olhar para nós e se diferenciar. A gente quer agora se igualar, quer se parecer. Todo mundo quer ter a mesma boca, a mesma sobrancelha, o mesmo olho, o mesmo maxilar, o mesmo tudo, né? A gente perdeu mais ou menos de vista esse A momento. harmonização facial, inclusive, entra nesse universo aí, né? Eu percebo que a gente passa com uma moda mesmo, né, com uma certa tendência, a gente passa também por um momento muito cíclico, assim, porque em determinado momento, acho que ali por volta de 2010, 12 talvez, com o boom das Kardashians até, a Sim, gente teve um movimento muito mais, assim, claro que dadas as proporções, mas a gente teve até, chegou a ter um movimento de body positive também, sim, corpos reais, aquela coisa sim, toda. E aí, de repente, a gente tá agora em 2026, e 26, e aí eu percebo que a gente já tá voltando novamente para aquela coisa que era bem anos 2000 mesmo, que era dessa coisa da magreza extrema, do corpo magro, e que é a beleza absoluta, que não é, claro, mas essa ideia, né? Eu acho que até essas intervenções estéticas, as próprias canetinhas, acho que tem proporcionado muito isso. E sim. eu tenho visto, eu fico assim pensando, cara, a gente tava num caminho tão legal, porque a gente tá voltando para isso aqui agora de novo, sabe? É como você disse, parece que é meio cíclico mesmo. Isso traz uma certa esperança, porque tomara que em algum momento dessa volta a gente caia de novo naquele lugar de olhar para si, reconhecer como é o meu corpo e o que há de belo nele, porque todo corpo tem beleza e não tem corpo igual e não tem como a gente querer virar, encaixar num padrão, sabe? Existem variações e a beleza está nas variações, né? Então a gente E precisa olhar para isso. quando a gente para ler um pouco sobre as questões relacionadas a esse tema, a gente chega ao ponto em que não é exatamente sobre
eu comigo insatisfeita com o meu corpo, mas eu insegura com ele diante das comparações, Exato. diante do que eu estou vendo ali. Uhum. Não é sobre tanto a funcionalidade do meu corpo e o que ele me oferece, mas é eu estar aqui com o meu corpo e estar vendo o tempo todo corpos que parecem altamente atléticos, funcionais, ativos o tempo todo, e que coloca a minha realidade em choque, né? Coloca a mente, digamos assim, em parafusos e diante ali de uma insegurança, de uma insatisfação que muitas vezes não teria por que existir ou não existia, mas que quando eu vejo já me tomou. Essa nossa conversa sobre corpos é muito menos sobre corpos e muito mais sobre emoções, sobre vivências, sobre crenças negativas, histórico de vida, sobre traumas até, né? É muito mais sobre aquilo que a gente recebeu desde criança e foi se formando e somos adultos agora e a gente continua alimentando e a gente faz isso no automático e a gente nem percebe. Por exemplo, existe a percepção, vamos colocar aqui dois tipos de percepção que a gente tem sobre o corpo. A gente tem a percepção afetiva e tem uma espécie de percepção real, como se fosse uma percepção das formas, do tamanho, quais são as minhas medidas, qual é a minha altura, qual a cor da minha pele, como é meu cabelo. Essa é a percepção realista, né? Vamos colocar desse jeito para simplificar. Só que uma coisa é o modo como eu enxergo a realidade do que é meu corpo. Outra coisa é quais sentimentos eu tenho a respeito dele, né? E aí, quando eu vou para quais sentimentos eu tenho a respeito do meu corpo, isso não tem necessariamente a ver com a funcionalidade dele. Isso tem muito mais a ver com o que eu construí social e culturalmente. Isso tem muito mais a ver com as ideias que eu criei, com as crenças que eu tenho a respeito de como deveria ser meu corpo, de como é o corpo perfeito, ou eu preciso ser perfeito em tudo, inclusive meu corpo tem que ser perfeito, ou existem pessoas, por exemplo, que pela sua história sentem assim, eu já não sou grande coisa na educação, na intelectualidade, eu já não sou grande coisa, eu já não tenho tanto dinheiro, eu preciso pelo menos ter um corpo perfeito, eu preciso chamar a atenção de alguma forma. Isso me lembra o meme, um dos memes que circula na internet. Olha, eu não tenho dinheiro, mas pelo menos eu também não estou tão atlética assim, eu também no final das contas a pessoa chega à conclusão que ela também Tem mais nada outra coisa, né? Então, a oferecer. Exato, é isso. E a gente quer ter alguma coisa a oferecer. E não tá errado querer ter alguma coisa a oferecer. Mas aí você quer ter alguma coisa a oferecer a quem? É porque o problema, de fato, a gente entra aí, não é sobre cuidar do Uhum, corpo, deixar o teu corpo mais saudável e também mais bonito. uhum. É sobre uma insatisfação constante, Sim. um almejar algo que está biologicamente desproporcional ao teu corpo e que está fora da sua possibilidade de tempo, de financeira Uhum, também, entre todas essas uhum. coisas, né? Porque fazer o melhor por si, pela mente, pelo corpo, é ótimo. E é o que Sim. todo mundo deveria fazer. Mas a questão é, que melhor é esse? Uhum. Exatamente, o que seria necessariamente o perfeito, né? O belo, necessariamente. E eu tenho uma regrinha que é aquela dos 5 minutos, né? Se dá pra mudar em 5 minutos, tudo bem. Mas se não dá pra mudar, o que eu vou fazer em relação a isso, né? Uhum. E aí eu tenho essa coisa com o meu corpo, eu não me sinto assim 100% satisfeita. Sim. Mas no momento que eu parei assim pra pensar sobre isso, eu falei, cara, não tem o que fazer. Eu Assim, estava aqui na expectativa agora. que o Pedro dissesse que dá para mudar em 5 minutos. Falei, como? Eu quero. A Sei forma lá. mágica, né? A minha visão sobre o que eu penso, o que eu acho, as crenças que você falou, o que eu tenho sobre o meu próprio corpo e o do outro, e aí eu projeto isso em mim mesmo, e do que do outro, porque o outro, quando ele vai chegar, ele pode até fazer o comentário, que é da natureza humana, eu entendo isso também, mas assim, quando ele chega em casa, quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele não vai ficar falando sobre o seu corpo. Ele não vai Pra falando ele sobre pouco você. importa. E não importa. Porque na Não verdade o que importa importa. são as buscas dele, é a vida Exato. dele, são as angústias dele. E o seu corpo que ele viu e já Exatamente. esqueceu, aquilo foi só. Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, não. Então, eu vou deixar de colocar uma sunga aí pra praia por conta de insegurança no meu corpo. Eu tenho algumas manchinhas por conta da dermatite atópica. Então, isso me deixa um pouco inseguro. Uhum. Mas era um momento que eu falei assim, não vou conseguir mudar isso agora. Exato. Então, assim, não vou também deixar de viver esses momentos que eu gostaria de estar vivendo por conta dessas questões. Então, assim,
virei essa chave, não é fácil, assim, na teoria é muito mais fácil do que na prática mesmo, mas é esse exercício, assim, tipo, ninguém tá se importando aqui com você não, tipo, vai ver. Legal. Eu vou perder meu mergulho Né? no mar Isso. e Porque tá todo mundo lá vivendo suas vidas, Exato. eu aqui sem Exato. hum, Eu vou uma noção. colocar uma coisa sobre isso que você falou, Lucas, né? Bom, não é em 5 minutos, e não é da noite pro dia, e não é, você falou assim, né? A teoria é muito fácil. Eu quero propor uma técnica que a gente usa na psicologia, que é da aproximação gradativa, que é você, diante de algo que é aversivo, diante de algo que é difícil, diante de um trauma, por exemplo, não dá para ir de vez. Você realmente precisa ir se aproximando gradativamente. Vai dessensibilizando devagarinho, se aproxima devagar. Quando a gente faz essa aproximação gradativa, ou quando a gente faz uma construção gradativa, vou usar essa expressão agora, né? No que diz respeito a gostar do meu corpo e fazer as pazes com ele para parar de sofrer, porque o que está em pauta aqui é justamente o sofrimento que se tem por causa da insatisfação generalizada com o corpo. Então, já que eu quero realmente fazer as pazes, já chega, nessa idade que eu estou, já não vale mais a pena estar sofrendo, me escondendo por causa do meu corpo, vivendo angústia por causa disso. Até quando vai ser isso? Já fiz procedimentos e não consegui resolver, ou não fiz porque não tenho condição e não vou ter, sei lá. Chega, preciso melhorar, tá? Vá devagar, mas vá. Comece devagar. Comece a olhar para o seu corpo e entender. Por exemplo, você trouxe as manchinhas da dermatite. As manchinhas da dermatite, elas são a sua percepção real do seu corpo. Existem manchas, ponto. Qualquer pessoa que enxerga pode olhar e ver. Ok, tem manchas. A interpretação que se dá a isso, aí sim é uma coisa que a gente pode mudar. É tipo, eu vou interpretar, tipo, meu corpo é ridículo, meu Deus, porque eu tenho manchas, tá todo mundo olhando, ó, pra isso. Fulano, ciclano não tem manchas e o meu corpo é todo manchado. Peraí, calma. Não é bem assim. Será que sua interpretação que você tá dando às manchinhas da dermatite não está exagerada, né? Estou usando isso aí como exemplo, mas cada pessoa que estiver ouvindo pense sobre qual é a situação. Por exemplo, eu tenho estrias. Eu tenho algumas estrias que me vieram na gravidez e elas são muito largas e elas não têm condição de reverter mais do jeito que estão agora. E, cara, as estrias são um fato. Agora, qual interpretação eu vou dar a isso? Eu vou dizer qual é a minha interpretação. Hoje, a minha interpretação é: isso aqui foi necessário para que meu filho viesse ao mundo. Ok. Essas são as marcas da minha guerra. Essas são as marcas da minha história. Essas são as marcas da minha vida. Elas falam da minha vida. Não é esteticamente o mais bonito. O mais bonito seria a pele lisinha, sim, porque tem mais esse detalhe, sabe? Nós sabemos o que é bonito. Nosso cérebro identifica padrões que ele entende como beleza, como, por exemplo, a harmonia. É, ai, gente, quando uma coisa é os dois lados iguais, qual é o nome? Simétrico. Obrigada. Simetria. Né? Então, essas coisas, nosso cérebro identifica esses padrões e ele entende quando uma coisa é simétrica, harmoniosa e tal. Então, ele entende e diz: isso é bonito. Então, claro, eu sei que se a minha pele tivesse sem as marcas da estria, as marcas roxas da estria, ela estaria, pela interpretação do meu cérebro, mais bonita. Mas agora, qual interpretação emocional, afetiva eu vou dar a isso? Eu vou agora me esconder, vou deixar de ir à praia porque eu tenho as estrias que vieram na minha gravidez? Não, eu não vou. É igual eu, quando eu dou risada, eu fecho um olho mais que o outro. Eu também. Meu cérebro fica implicando com a assimetria dos meus olhos. Sim, eu Mas e também. aí, vou parar de rir? Não dá. Então, eu tô convidando justamente a fazer uma avaliação de quais são as interpretações que você está dando para suas características físicas que estão fazendo você sofrer. E aí você pode trabalhar continuamente, fazendo uma construção gradativa, pode trabalhar para mudar essa forma de enxergar seu corpo, né? Mudar. As manchinhas da dermatite são só manchinhas da dermatite. É só tratar. E se tratar e não sair agora, você continua tendo um corpo perfeito, no sentido de funcionalidade. Aí eu quero colocar outra coisa sobre essa questão da funcionalidade, né? A gente acredita, eu acredito que que o nosso corpo realmente precisa ser cuidado. E isso inclui boa alimentação, bom descanso, atividade física. E um corpo que está com um percentual de gordura bom para a saúde,
né? Esse percentual é bom para a saúde, dizem os médicos e os estudos mais atuais. Pronto. Que está com um percentual de músculo também bom, né? Massa muscular num nível bom para você ter saúde, ter disposição e tal. Pronto. Esse corpo, normalmente, ele vai ter uma aparência mais agradável, até porque já construímos na nossa cabeça essa ideia de que um corpo que não tem um percentual de gordura alto, que tem uma boa quantidade de massa muscular, não exagerado, mas uma boa quantidade para a saúde e tal, ele é um corpo bonito. Só que ele é bonito porque ele é saudável. E o que é saudável nos agrada. Quer ver uma coisa que a gente usa muito? Mulher usa isso o tempo todo, né? A gente usa blush. Sim. E o blush, você sabe por que a gente usa blush, Lucas? Pra gente parecer saudável. Pra gente parecer saudável. A pelezinha corada ali de verão. Exatamente. Uma pessoa que não está anêmica, e eu sei disso porque eu preciso lutar contra a anemia, eu uso ferro às vezes na veia e tal. E quando eu tô com a ferritina baixa, com o ferro baixo, eu fico pálida. Eu não tenho o corado. E você, não sei se vocês ouviram já, minha avó, não sei se é a avó de vocês, mas minha avó dizia, mas tá tão bonitinha, corada. Corado. Eu vi isso em relação ao meu filho agora, que Coradinho. está bem ali com a cor do verão. Sim. Infelizmente saudável também, mas aquela bochechinha rosada. Isso. Então, assim, a gente usa o blush para simular aquilo que é saudável, porque o saudável é bonito, porque o saudável é atraente. Como estão a pigmentação nos lábios, né? O lábio também Sim, o mais lábio corado. É, sim. Só que aí é que tá a questão, porque realmente, visualmente, engana, mas não traz a saúde, né? Que é o ponto, porque Exato. as intervenções que a gente faz, por exemplo, quando a gente está muito inquieto com uma questão ali no nosso corpo e a gente faz uma intervenção, ela pode até dar o jeito ali na coisa do corpo, mas ela não dá o jeito na nossa mente, por exemplo, que fica sempre inquieta com questões relacionadas. E às vezes não é sobre o corpo, é sobre o que está na mente da gente. E eu tenho até curiosidade sobre isso, Marina, porque assim, os estudos mostram que a internet é um meio ali, um vetor que potencializou esse comparativo, essa busca desenfreada por um corpo ideal, mais perfeito. Mas eu gostaria de entender melhor quais são os fatores principais que nos deixam mais ou menos vulnerável a nos abalar, a nos influenciar por esse meio. Então, tem muito a ver com o que eu falei no início, né? Da construção que a gente tem. A gente tem. Isso, por mais que sejamos adultos, eu vi uma frase um dia desses que eu achei bem legal, bem verdadeira. A infância é um terreno sobre o qual a gente pisa todos os dias, ainda hoje, o tempo todo. Legal. Nosso passado é um terreno onde a gente está pisando no presente o tempo todo. Então, tudo que a gente construiu na infância está por aqui. E a gente está convivendo com isso. Então, lá na infância, já na adolescência especialmente, que é quando vai. Assim, tem um período, gente, na infância que as crianças não têm autopercepção do corpo, não. A autopercepção é muito limitada, é muito imatura ainda. Depois ela vai amadurecendo e ela vai tendo noção. É tanto que tem um período que as crianças não têm nem vergonha de ficar sem roupa, né? Depois eles começam a ficar mais envergonhados. Aí depois, quando chega na puberdade, adolescência, aí elas têm uma percepção mais apurada, mais acurada do corpo. Mas é também nesse período que começam os dismorfismo, meu Deus, ficou difícil de falar agora. As distorções. Pronto, vou usar essa palavra que tá mais fácil. As distorções de imagem é justamente nesse período da adolescência. Por quê? É um período muito intenso, hormonalmente falando. O cérebro daquela pessoinha ainda é imaturo, ainda não tem muito como fazer cálculo de não vou me importar com isso, não vou me comparar. Não, eles não têm como fazer esse tipo de distinção, eles não têm esse discernimento. E é um período em que se está muito exposto à comparação, porque os adolescentes são de tribos, eles querem pertencer. Essa questão do corpo tem muito a ver com querer pertencer. E numa tribo, eu preciso ter algo em comum com as pessoas, para que eu pertença. Os adolescentes, de modo geral, todos nós já fomos adolescentes, né? Todos nós já passamos por um período em que a gente queria pertencer. E, de modo geral, eles querem pertencer em tudo, querem parecer em tudo. Na roupa que usa, na música que escuta, na comida que come, no jeito que anda, no corpo que tem. O corpo vira identidade, né? Porque realmente Isso, o corpo é um fator importante da identidade da gente, sim. E se constrói nessa época. uma fase de muita insegurança, né? E a gente resolve a insegurança muitas vezes com a ideia de pertencimento. Isso, exato. A ideia de que o pertencimento tem muito a ver com a aceitação. A aceitação. Se eu pertenço a esse grupo me aceita. E se eu sou aceita, eu fico bem.
Agora vamos usar o conceito de aceitação para nós mesmos. Se eu aprender a me aceitar e ter em mim essa aceitação que eu busco no pertencimento na minha tribo, se eu mesma me aceitar, eu vou resolver um monte de questão que está me angustiando. E normalmente a tribo adolescente do adolescente tem de ser formada por adolescente. Tanto que há um enfrentamento muitas vezes familiar e de Sim. outros ciclos para estar dentro daquilo ali. Porque estando dentro daquilo ali se sente mais tranquilo e fortalecido. Mesmo que Isso, com brigas em pertencimento. outros ambientes. Sim, porque ele está aceito onde é importante para ele. para ele. E essa questão do comportamento natural da criança ser mais desprendido, digamos assim, da importância do corpo em aspectos físicos, né? Para aquele estética, digamos assim, né? Eu vejo, não sei se as pesquisas mostram isso, mas eu acho bastante perceptível que está um tanto violado nesse contexto da gente, porque tem mais crianças com acesso à internet, o que já desperta nelas também um pouco dessa ideia de estética, de valorização da estética, que não deveria estar ali no ciclo, já é um tanto perigoso no universo adulto, imagine no universo infantil. E muitas vezes, porque os próprios adultos responsáveis por essas crianças, por estarem tão imersos nesse universo de importância estética, né, acaba levando também para as crianças essa ideia, essa cobrança que extrapola o corpo saudável, mas assim, o corpo dentro do que é. E isso também não é tão recente assim, porque os concursos de Miss Mirim, por exemplo, já são bem antigos, né? Da nossa infância, pelo menos, né? Exatamente. Porque eu tenho notícia, pelo menos, da minha infância. Anos 80 já Isso. tinha muito, né? E assim, a internet ainda não era o advento dos anos 80, mas já começava. E foi ali pelo menos para o universo feminino, que é o mais afetado, e nisso aí eu vi pesquisas a respeito. As mulheres, elas são mais afetadas por essa cobrança própria e externa em relação ao corpo, bem mais que os homens. Eu vi uma pesquisa, por exemplo, que mostra que a insatisfação feminina em relação ao próprio corpo, ela está em torno dos 20%, enquanto dos homens, 3%. 47% dos homens se acha bonito, tá tranquilo, e das mulheres é bem menor esse número, e não por acaso, né? E isso vem lá também desde a infância. Então, principalmente em relação às nossas crianças meninas, já há uma cobrança grande também, quando se fala de estética, né? A menina ali magrinha e muito arrumadinha e controlando muitas vezes as coisas que quer comer e, lamentavelmente, não por saúde, porque esse cuidado vale, mas porque... Na verdade, a gente tem a Barbie. Lembra a Barbie? Desde a minha infância, a Barbie era como o Lucas falou no início, né? A gente anda em círculos, parece. E aí teve um período dessa magreza já ser muito exigida, depois que é um período da Barbie mesmo, tinha que ser magro, muito magro para ser bonito. Só que esse ser magro, eu estava falando mais cedo sobre percentual de gordura e de massa muscular, que pela ciência está comprovado que determinados percentuais são bons para a saúde como um todo, para um funcionamento cardíaco, tudo o resto, cerebral, né? Todo o resto, beleza. Então isso é bom, a gente não está falando contra isso. O problema é, por exemplo, meninas que querem ser magras, muito magras, como a Barbie, da minha época, da época da minha infância, que eu deixa eu lembrar, gente, com coisa de 10, 11 anos de idade, eu tava fazendo dieta. Nós duas aqui, por exemplo, se a gente idealizasse a Barbie, as duas estariam com problemas, né? Porque eu não tenho altura para ser a Barbie. Eu não tenho cintura para ser a Barbie. Então, assim, só sofrimento. Exato. Ainda bem que a minha infância foi de rosa. Então, o meu Ainda foco bem que eu não era Barbie. Ainda bem que eu não Meu ganhei Barbie. foco era futebol, árvore, e confusão com os meninos pela rua. Não, e eu ainda tive... Se eu mirasse na Barbie, eu tava encrencada. Exatamente. E eu ainda tive, veja só, você está falando do ambiente, né? Que algumas crianças hoje são expostas a uma adultização precoce nesse sentido da estética, da exigência estética. E aí, isso tem a ver com o contexto atual, mas, por exemplo, no meu contexto, eu cresci com minha avó, que dizia, por exemplo, tá bonita porque tá corada, então é ótimo estar com saúde, e desde criança eu tinha mesmo algumas anemias, então ela sabia que se eu tava corada, eu tava com saúde.
E ela também dizia que se eu tivesse gordinha, eu tava bonitinha. Ah, tá tão bonitinha, toda gordinha. Era fofinha, redondinha, sabe? Criança gordinha Teve pra essa ela. fase, que Tava bem criança, nutrida. para as nossas vós, que ainda estavam, isso aí, a criança saudável era a Bem criança nutrida. gordinha. Comia É tanto que, direitinho. Exato. é tanto que a Não loucura tinha dos verme. pediatras mais recentes e tal, é a gente seguir a dica do muito mingau ali, muita farinha láctea. Não, isso engorda, Isso mas não engorda. dá saúde. Exato. Hoje os pediatras falam A isso, né? ciência avançou, Mas né? na época das nossas vós, não vamos engordar Vamos esse guardar menino esse menino, aqui. porque se engordar tá com saúde, na cabeça dela estava nutrida. Então, por mais que não tivesse ainda o conhecimento científico já tão difundido, mostrando que não era bem daquele jeito, ainda havia uma espécie de arquétipo. Né? O arquétipo é uma ideia que a gente tem assim bem antiga, que está meio diluída no inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Então, o arquétipo é bonito quando se está saudável. Vou repetir isso aqui. E vou repetir isso aqui porque eu quero mesmo fazer essa diferenciação. Porque a gente está tentando realmente fomentar e provocar aqui hoje, não é a questão de você idealizar seu corpo do tipo, pare de se arrumar, pare com essa agonia para se arrumar. Não tem nada a ver com isso. A questão é, pare de sofrer, pare de se angustiar. Arrume as dores que você tem por ter uma autoestima baixa por causa da sua relação com o seu corpo. Nosso objetivo é que você perceba que você está sofrendo e que é desnecessário. Pare de ter ansiedade para ir se encontrar com pessoas numa festa, na piscina, na praia, não sei o quê, porque você acha que seu corpo está assim ou está de outro jeito. Isso entra, inclusive, na questão das intervenções estéticas, porque há os diversos quadros. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que uma vez ela me falou, ela estava na. Eu não lembro se ela já tinha colocado silicone ou não. E aí ela me falou do quanto ela estava. Ela já tinha colocado. Ela estava muito satisfeita com o resultado. E ela falou o quanto que os seios a incomodavam. Ela tem uma faixa de. Na época ela devia ter uns 30, 30 e um pouquinho. A gente tem a mesma faixa etária. Eu tenho 37, ela é mais ou menos isso. E aí ela me mostrou uma foto. Ela disse, Isa, meus seios eram de uma senhorinha de 70 anos. Me incomodava muito, me deixava muito insegura. Ela fez essa intervenção e estava muito feliz. E isso acontece. Sim. E mesmo as intervenções que estão ali para além da saúde, Exato. se ela é de fato uma questão que está para você e pode lhe E que trazer pode resolver. exatamente uma insatisfação, Sim. vale a pena, Vale né? a pena. A questão mesmo é o que é insatisfação sua e o que é pressão. Né? Até que ponto você está ali tentando estar bem consigo mesma e melhorar ou você está cedendo. E aí, Sim. quando você cede, entra também na questão de você cair num ciclo, né? De fazer uma intervenção, seguir insatisfeita, fazer outra, seguir insatisfeita e outra. Porque muitas vezes não é o problema seu, é de fora e você está acatando. Ou então, muitas vezes, não é um problema físico. É um problema, uma questão psicológica Isso. que está ali lhe martelando e lhe empurrando para essas intervenções que não vão tratar da sua questão, não é isso? Exatamente, é esse que é o ponto. Busque ser saudável. E se tiver alguma coisa que esteticamente possa ser corrigida, que vai trazer mais harmonia, mais simetria, que vai lhe dar uma tranquilidade, tem um ponto ali que você ficaria mais feliz de fazer, lhe traria mais saúde mental se você fizesse, porque eu tenho mais saúde mental se eu fizer isso porque eu não vou ficar angustiada. Faça. Agora observe-se. Não tem problema nenhum em fazer, gente. Não tem demonização disso aqui, não, do procedimento estético, de jeito nenhum. Agora só se observe. Isso realmente respondeu ao seu anseio? Aquilo preencheu o que você estava precisando? Ou não? Nossa, eu acabei de fazer, mas eu ainda continuo me sentindo feio. Ou então parece que a minha insatisfação só se deslocou para outro lugar. Tava no nariz, eu operei o nariz, agora tá no dedão do pé. E aí, pronto. Então precisa olhar para você, né? Por que eu tô tão insatisfeito? Porque, como eu disse, quando a gente fala de insatisfação com o corpo, a gente fala muito menos de corpo e muito mais sobre sua psique, sobre sua alma, sobre suas emoções, sobre como você interpreta a vida nesse corpo, como você interpreta esse corpo. Então, trabalhemos. Aí uma outra coisa que eu quero deixar aqui também, né, que a gente precisa olhar, ó. Cada corpo tem uma forma diferente. Existem diversos formatos, existem os mais longos, os menores, os mais largos. A estrutura óssea, a arquitetura óssea de cada pessoa é diferente. Então não dá para se encaixar. Não tem como um se encaixar na moldura do outro. Agora, busque estar com saúde.
Agora, busque fazer atividade física, se alimentar adequadamente, como a ciência tem dito, para que seu corpo tenha os percentuais certos de gordura, músculo e tal. Mas quando você fizer isso, não adianta querer que o seu corpo, Marina, eu já tô magra, eu já tenho percentual de gordura bom, mas ainda assim eu não tô parecida com a Orisa, porque a Orisa tem curvas e eu não consigo ter curvas. Não consegue e talvez nunca consiga, porque a sua estrutura óssea, a sua arquitetura não vai lhe permitir ter curvas. Não, Nem essas curvas não todas eu tenho. não significa que é feio porque não tem curvas. Não significa. Existem formas de valorizar, de revelar a beleza de um corpo, falando de mulher mesmo, né? Para mulheres, de revelar a beleza de um corpo feminino que não tem todas essas curvas, que se colocou no imaginário da gente que uma mulher precisa ter muitas curvas para ser bonita. E as mulheres estão se matando para conseguir curvas que muitas vezes a estrutura física delas não vai oferecer. Olha, e é tão maluco isso, gente, assim, a gente tem umas certas preferências e persegue, digamos assim, certos padrões, e muitas vezes a gente não para nem para saber por que que a gente tem essas preferências, de onde vem. Eu tive um professor na faculdade de História da Cultura Brasileira, e ele uma vez, no meio lá de uma conversa, ele questionou pra gente, vocês sabem por que no Brasil, valoriza-se tanto a bunda e nos Estados Unidos os seios, porque tem essa fixação por mulher brasileira ter o quadril largo e o bumbum grande, e enquanto as americanas têm a ideia do peitão, bem no popular mesmo, como é dito, não é? E aí ele falou, tudo isso vem de um período de Brasil, Estados Unidos, em período de Idade Média, e tal, aqui no caso de colonização, né, de período de colonização, em que se dizia que as mulheres de ancas largas, os quadris grandes, eram as boas parideiras. Nos Estados Unidos, por sua vez, na cultura de lá, achavam que as mulheres, as boas mães, eram as dos peitões, porque tinham muito leite. O que na prática nem se confirma, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho um total de quase nada de seio e tive Conseguiu ter leite muito para leite. Jonas, para doar, para... Mas, enfim, aí vem daí essa ideia de tipo, olha, aquela mulher bonita, porque é uma boa paridade, ela tem um quadril largo, então vai ter muitos filhos, vai ter filhos saudáveis, vai parir com facilidade. Sim. E daí veio o gostar Veio a de quadril preferência. largo, a preferência, e bumbuns grandes. E as americanas têm muito essa ideia, né? A americana já tem o perfil ali menos bumbum e o peitão, e lá essa valorização, porque um estereótipo, uma informação que saiu ali que nem é comprovada e despertou um gosto que vira um gosto nacional. É isso aí. Porque o bumbum no Brasil, ele é ultra mega valorizado. Sim, ele é idolatrado. Idolatrado. E aí a mulher que por algum motivo não tem uma estrutura física mesmo, né? Existem vários. Eu não sou da área da educação física, nem fisioterapeuta, mas eu converso com alguns amigos e eu sei, existem tipos de corpos diferentes. Existem, como é, Lucas, os endomorfos, os mesomorfos. Eu não vou saber. Não só deixa eu pescar aqui, que eu também não lembro não. Existem os educadores físicos. Se for educador físico, por favor, comenta para falar. Existem tipos diferentes, sim, de musculatura e de São ossatura. 3 tipos. São 3 tipos, isso. E dependendo de qual é o seu tipo, você vai conseguir dar determinado resultado. Por mais que você pegue bastante peso e desenvolva bastante os glúteos, por exemplo, nem toda mulher vai ficar com o bumbum redondinho, como algumas ficam, porque algumas acumulam mais gordura ali. Isso tem a ver com genética, tem a ver com estrutura de corpo. Tá tudo bem, não tem problema. O ponto é porque a gente vai continuar sofrendo por uma coisa que não tem solução, já que geneticamente nosso corpo foi programado para isso, né? Ai, mas eu queria, eu já ouvi pessoas dizerem, eu odeio porque eu sou reta desse jeito, eu queria ter uma cintura. Essa pessoa não é gorda, não, ela é magra, mas ela realmente não tem curvas. É uma estrutura de corpo que não tem essa curva. Aí a gente cai na aceitação de novo. Tá, se você já sabe que você tá bem, tá com saúde, seu corpo tá num percentual bom de massa muscular e massa gorda, gordura, né? E ainda assim você não tem a forma que fulano ou ciclano tem, e você está sofrendo muito com isso, gente, vamos parar de sofrer, vamos procurar ajuda psicológica, vamos aceitar, vamos aprender. Existem técnicas, existem curadorias para ensinar como a gente valorizar o corpo que a gente tem, sabe?
Eu Tem tava aqui muita na minha gente, inclusive, cabeça. que dá umas dicas boas, não é? Você falou certa feita, de Sim, tipo, diga, Eu Lucas. tava pensando aqui, vocês estavam falando, eu tava pensando em determinado momento da conversa que não sei se é só uma neura minha, aqueles, né? Que vai se expor. Mas assim, eu, mas eu adoro. é, eu tenho a impressão que quanto mais eu me olho no espelho, mais defeito eu vejo. Que nem necessariamente é um defeito, talvez, sabe? Que em Uhum. outro momento eu nem me importaria tanto. Muito legal. Mas quando eu tô ali na frente do espelho, que eu tô me observando mesmo, me olhando, aí eu falo assim, eu não tinha reparado isso aqui sempre esteve aqui. E aí eu fico nessa neura, às vezes, assim, e depois passa. Mas eu fico assim, gente, mas eu não tinha visto isso. E aí começa a surgir, de repente, ali, né, nascer uma insegurança que nem tava ali antes, sabe? E vocês também têm, dessa é uma coisa minha, assim, não é possível. É bem o que está aqui, né? Entre o feed, o espelho e a forma como nos vemos. Porque eu acho que quando você está ali distante, ou da exposição do feed, ou cara a cara com o espelho, tá mais para esse acolhimento em relação a você. Quando se coloca, eu acho que ativa esse É, senso mais crítico, isso. A comparativo. crítica. Quando você se olha no espelho, aí é mais uma vez, eu vou repetir, tem a ver não com a imagem que você está vendo, mas com as interpretações que você dá a essa imagem. E essas interpretações são alimentadas pelas suas crenças mais antigas. Então, se você por acaso já tem um auto-olhar relativamente negativo, quando você se olha no espelho, você não está procurando belezas, você está procurando feiuras. Porque já existe uma autocrítica central que está ali, que veio porque relação com os pais, com os pares, história de vida. Sabe, vocês percebem que o negócio tem uma raiz mais profunda? Então, toda vez que eu me olho no espelho, se eu me olhar demais, me demorar demais, eu começo a encontrar defeito em mim. Por que eu tenho esse padrão? A pergunta é essa. Por que eu tenho esse padrão de sempre procurar defeito em mim, né? Aí é isso, eu procuro defeito em mim. Aí vamos lá, vamos aprofundar. É em tudo? É só na parte física? Nas outras questões da minha vida eu também fico procurando defeito e fico me autocriticando. Eu tenho um padrão de me diminuir, eu me sinto às vezes inferior. Então, tudo isso que eu estou colocando é como uma espécie de questionamento que a gente vai fazendo, se aprofundando para ver se a gente encontra a raiz. A gente costuma fazer isso na terapia, sabe? Mas isso que você trouxe é muito bom, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar. Porque é de fato o mais comum. O mais comum não é a gente se olhar e se achar belo. O mais comum é se olhar e se depreciar. A gente começa a fazer essas Nossa, perguntas. pesou, hein? A gente começa a fazer tudo perguntas, você vai lá pisar no profundo da infância de novo, né? Exato. Tá vendo? O negócio não é tão na superfície É. assim, vai lá embaixo. Olha, eu peguei aqui os tipos de corpos, viu? E eu não iria acertar mesmo se não fosse a pesca. Mesomorfo, Sim. o endomorfo, triângulo invertido, ampulheta, Hum. triângulo pera, retangular e oval. São alguns Em qual desses aqui, afinal de contas? Quando acabar o episódio, a gente vai procurar para descobrir. Além do mesomorfo e do endomorfo, tem algum outro que eu acho que é o ectomorfo, se eu não estou enganado. Eu sei que são 3 variações e eles têm a ver não necessariamente com o formato só, mas tem a ver com a musculatura. E é isso, né? É isso. E o que a gente quer que fique muito assim dessa conversa aqui da gente sobre corpo é uma reflexão. Sim. Se caso o seu corpo não precisasse provar nada, como é que você viveria? Sim. Eu nunca pensei sobre isso. Eu tô convidada a pensar agora no episódio. Deixa eu pensar, se o meu corpo não precisasse provar nada para ninguém, como é que eu viveria? Provavelmente muito livre de algumas amarras emocionais, né? Porque, de fato, o nosso corpo está intimamente relacionado com dores emocionais, o modo como a gente olha para o nosso corpo e se relaciona com ele. Acho que poder usufruir do nosso corpo com liberdade, tendo ele a forma que ele tiver, tem muito a ver com algumas curas aqui dentro que a gente vai fazendo. A gente deixa esse questionamento, eu vou pensar melhor a respeito disso. Sim. Não consegui ainda chegar a uma conclusão para partilhar, mas posso voltar aqui nos comentários desse episódio. Inclusive, a gente pede para vocês também trazerem um pouco das percepções que tiveram acerca dessa conversa e se conseguirem responder essa pergunta, colocar aqui. Por favor, eu vou adorar saber. Vai me ajudar no meu repertório aí de informações de como pensam as pessoas e como acontece esse fenômeno na vida humana. Vai me ajudar bastante. Eu agradeço. Beijo grande, gente. Até a próxima. Até mais.